Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou baixar aqui. Boa tarde, gente. Bem-vindo a mais uma Boa aula tarde. de Química. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Valeu. O som aqui já coloquei para gravar, certo? Novamente gravar para colocar no YouTube. Para as pessoas que não estarem presentes assistirem e vocês mesmos quiserem assistir depois de novo. Vou colocar para apresentar. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao assunto que a gente estava vendo antes, na semana passada, de equilíbrio químico. Não sei se vocês lembram. Acho que só quem ficou aqui até o final foi Davi. Mas na última aula passada a gente acabou vendo uns vídeos sobre exemplos de como ver visualmente um equilíbrio e as propriedades que fazem com que esse equilíbrio químico ele seja perturbado através do princípio de Le Chatelier. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a constante de equilíbrio, que é o cálculo da constante de equilíbrio, e a gente vai ver a lei de Le Chatelier com as propriedades que fazem com que esse equilíbrio seja perturbado na química, na reação. Deixa eu colocar aqui no PDF. A gente parou. Eu vou voltar em algumas coisas que eu falei da aula anterior. Aqui. Não, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só botar aí no chat ou falar no microfone, tá certo? E Tá certo. tá. Eu vou continuar aqui para a gente não alongar muito com a aula, para a gente terminar logo. E qualquer coisa, vocês me perdoem, que tá tendo, estão falando alto aqui perto. Se atrapalhar vocês aí, vocês me falam. É, a gente parou aqui, né? O que a gente precisa saber sobre o que é esses equilíbrios químicos. E a gente vai voltar aqui no principal, né? Para a gente relembrar qual a principal coisa, uma das principais coisas que a gente tem que saber quando a gente fala de equilíbrio químico e quando a gente vê um equilíbrio químico assim escrito em um papel assim representando uma reação. Aqui a gente tem um exemplo de uma reação química que não tem equilíbrio. A única diferença que vai ter para essa figura 2 aqui, que é um equilíbrio, que é uma reação com equilíbrio químico, é a dupla seta. Que na que não tem equilíbrio químico, só vai ter apenas uma seta apontando saindo dos reagentes e para os produtos. Lembrando que sempre na esquerda fica os reagentes, nem precisa colocar essa palavra aqui, reagentes. Eu coloco só para de início para vocês lembrarem, se habituar com esse tipo de escrita. E do lado direito, a gente fica com os produtos. Então, a diferença entre uma reação que não tem equilíbrio e uma reação que está em equilíbrio é essa dupla seta, que significa esse equilíbrio dinâmico, né? Que a definição de equilíbrio que eu tinha dado antes é que as reações elas são dinâmicas. Elas acontecem tanto na produção dos produtos como dos produtos por reagente. Daquela forma lá que a gente estava vendo nos vídeos anteriores, quando tinha lá a reação que estava dentro daquelas vidrarias, quando mudava de cor, a gente estava perturbada no sentido de produzir mais produtos, aí mudava de cor. Aí a gente pegava outra substância e colocava e via que mudava para outra cor que estava no início. Aí você vê que a reação já mudou. Então, esse equilíbrio está sempre produzindo. E no equilíbrio não importa se é um ou outro que está sendo produzido mais, mas que os dois estão acontecendo. E claro, quando os produtos estão sendo favorecidos, a seta que está apontando para ela é bem maior. Se for os reagentes que estão sendo produzidos de forma com mais facilidade, né, e mais quantidade também, é a seta de baixo que vai ser maior do que a seta de cima. Quando vocês viram a diferença na seta, então a seta que tiver maior, ele está só simbolizando um favorecimento daquela reação. Não que o outro não esteja acontecendo também. Bom, eu tenho explicado aqui também anteriormente a forma graficamente, né? Que
no início aqui, quando tem alguma coisa, quer dizer que aqui são os produtos, são os reagentes, que tem alguma coisa, e quando aqui está aqui no gráfico, saindo do zero, né, normalmente aqui, no início das duas setas, no encontro delas é o zero, então se está saindo do zero, não tem nada. Então quer dizer que são os produtos, né, que no início da reação só tem os reagentes. No final é que vai ter os reagentes e os produtos, depois que acontecer aquela reação. Então é justamente o que o gráfico está simbolizando, né? Aqui, por estar nessa parte aqui, que vamos supor que aqui fosse um 5 e aqui fosse o zero, se aqui tem 5, então no início, né, que aqui está o tempo, no início se tem 5, então quer dizer que são 5 reagentes. Depois vai produzindo, esses reagentes ele vai diminuindo para os produtos serem produzidos e eles vão chegar no tempo onde eles vão entrar em equilíbrio. Eles vão ficar a reação vai parar? Não, eles vão sempre acontecer de forma que vão sempre compensar um e o outro. E aqui também mais um exemplo, né, de um gráfico. Aqui os reagentes está saindo de um valor que não é zero e está diminuindo. Quando chega aqui, entra em equilíbrio com os produtos que estão sendo formados, estava zero, vai aumentando, chega aqui equilíbrio, ó, fica constante. Depois que for constante, atinge um equilíbrio. E para a gente fazer esse equilíbrio, né, numa situação reacional, né, situação reacional, aquele exemplo que a gente estava vendo no vídeo, que é pegar as reações e tentar produzir elas. Então a gente precisa que encontre um sistema fechado e a temperatura fique constante. A gente não pode ficar mudando a temperatura. Se a gente mudar, já vai um princípio de uma propriedade que faz alterar esse equilíbrio. Então, aquele experimento que tem que ser feito ali de início tem que ser na temperatura constante. Constante quer dizer que não muda. Então, se eu for fazer a 25 graus, que é a temperatura ambiente, né? Ambiente assim que a gente usa como padrão, porque cada região tem sua temperatura ambiente, né? Eu particularmente aqui no sertão, 25 graus não é nem de noite. De noite aqui é 30 graus, mais ou menos. Então, mas adotando 25 graus, não, a temperatura não muda, para a gente calcular esse equilíbrio dinâmico. E a classificação, né? Ela pode ser classificada como homogênea, se todos os componentes que estão fazendo aquela reação, aqui, por exemplo, a gente tem o H2 e tem o I2, que é o iodo, e aqui tem o H2, que é o hidrogênio, eles estão se juntando para formar o 2HI, que é o ácido iodrítico. Então, os dois estão na fase gasosa. Este está significando que eles estão na fase gasosa. Então, se todos estão em uma única fase, então a gente classifica esse equilíbrio como um equilíbrio homogêneo. E heterogêneo a gente classifica quando os componentes daquela reação eles estão em estados diferentes. Aqui, o S está simbolizando sólido e aqui o G simbolizando gasoso. Se tem essa mistura de fases entre um elemento que aqui o carbono está sólido e o oxigênio que está gasoso, se tem essa mistura é heterogêneo. Aí a gente aqui já vamos iniciar o assunto onde a gente parou na aula passada para ver os vídeos, né? Que foi na chamada constante de equilíbrio. E a gente vai chamar a constante de equilíbrio apenas o K. O K é o que a gente chama de constante de equilíbrio. Mas o K, ele vai se apresentar como Kc, porque o Kc, o C vai representar a quantidade que é concentração. Então, o Kc, ele vai medir o equilíbrio a partir da concentração dos reagentes e dos produtos. E o que e como a gente vai fazer essa relação, né? Descobrir esse Kc. Aqui tem uma reação química, aqui não mais usando nada global, uma reação mesmo utilizando moléculas, onde a gente tem o ferro no seu estado sólido, tem o cobre no seu estado aquoso, tá vendo? Já é uma reação que ela não é homogênea, ela é considerada heterogênea. E aqui, no final, nos produtos, a gente tem o ferro aquoso e o cobre sólido. Então, essa reação ela é
tem equilíbrio, ela está em equilíbrio, porque aqui simbolizando por essa dupla seta. E no final, a gente vai calcular esse KC, né? E como a gente calcula esse KC? O que é que a gente coloca nele? A fórmula é essa daqui, a fórmula que a gente consegue calcular o KC. E o que essa fórmula está dizendo? Esse C aqui é uma da reação global. Então, o que é que a gente faz nessa equação aqui? A gente vai pegar a concentração desses produtos aqui e colocar aqui a concentração do ferro, a gente vai colocar aqui com seu coeficiente estequiométrico. Esse Czinho significa esse número aqui que fica na frente, que simboliza a quantidade que tem daquela molécula. Então, a gente pega esse 2, vai colocar nesse Czinho, esse ferro aqui, a concentração desse ferro, a gente vai botar no lugar desse C, e no lugar do D, a gente vai botar a concentração do cobre, e no lugar desse Dzinho pequeno aqui, que está subscrito, né, como um expoente, a gente vai colocar o 3. Então, é assim que a gente vai preencher. Com a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. A gente vai pegar a concentração dos que estão aqui desse lado, dos produtos, vai colocar na parte de cima, e a concentração dos reagentes a gente vai colocar na parte de baixo. Mas tem uma coisa aí que não vai entrar as substâncias que são sólidas. Só vai entrar substâncias gasosas e substâncias aquosas. No caso aqui não tem nenhuma gasosa, só tem aquoso. Esse aqui significa que é aquoso. Aquoso é a mesma coisa que está diluído em água. A sua forma aquosa é porque está dentro da água. E como esse ferro, ele é sólido, ele não vai entrar na sua parte de baixo, porque ele é sólido, só vai entrar o aquoso. Então, o cobre aqui, ó, ele vai entrar nessa parte de baixo, ó. Aqui está representando essa equação aqui, o KC, e em cima eu coloco os produtos, que foi esse aqui, ó, que ele é aquoso, eu coloquei na parte de cima, ó, e divido, isso aqui está significando a divisão, essa barra, vou dividir por esse daqui, que ele é aquoso também, porque o sólido não entra. Ó, coloquei embaixo. É sempre assim, divide essa parte aqui, os aquosos, divide pela parte desses aqui, que é aquoso também pelos produtos. Tanto vai entrar aquoso, quando tiver o aqui, ou se ele tiver gasoso, se ele tiver o G. Sólido e líquidos não entram na equação. Você simplesmente ignora mesmo. Aí tem as observações para você calcular esse equilíbrio, né? A constante de equilíbrio Kc varia com a temperatura. Quanto maior o valor de Kc, maior o rendimento da reação, já que no numerador temos os produtos e no denominador os reagentes. Bom, se a gente Cadê? O denominador, o numerador temos os produtos, o numerador na fração, né? É essa parte de cima. Então, a gente vai sempre dividir o de cima pelo de baixo. Então, se o numerador é os produtos, é a parte que vai ficar em cima. Se ele for a parte maior, então o valor do KC, ele não pode mudar muito. E quanto mais produtos for produzido, esse número aqui vai ser maior. Então, se o número de cima é maior, o número do resultado depois vai ser maior. Porque se você tiver um 3 aqui, e um 3 não, vamos botar o número inteiro, um 4 e dividir por 2, vai dar 2. Mas se você tiver um 2 e dividir por 4, aí já não vai dar mais um número inteiro. Vai dar um número, outra fração, vai ser 1 sobre 2, ou 0,5. E outra coisa, o valor do Kc depende de como é escrita a equação química. A equação química é um exemplo dessa daqui, né? Um exemplo de uma equação química. Isso. Então, o Kc ele vai depender também de como essa equação química está escrita. Ó, aqui ele dá um exemplo, né? De como o Kc1 é diferente do Kc2, porque ele pega, ó, a concentração dos produtos. Ele bota em cima e a concentração dos reagentes ele bota embaixo. Só fez repetir. Aqui, esse número aqui, ele botou aqui no expoente,
E o número do valor da concentração do H2 ele colocou aqui. Aqui ele botou aqui. E a concentração, 1/2, ele colocou aqui no expoente. E os produtos ele bota em cima. Reagentes embaixo e produtos em cima. E sempre só entra o aquoso, se ele for AQ, ou se ele for G, gasoso. E aqui da mesma forma, o H2 ele colocou e o I2 aqui embaixo. Não, como aqui não tem nada, é como se fosse um. Então também fica como se fosse um. E os produtos aqui, ó. Tá vendo? O KC aqui, ele vai diferenciar, vai depender de como está escrito, porque aqui ele é a mesma reação. Aqui o hidrogênio está se juntando com o iodo para formar o HI, que é o ácido iodídrico. E aqui também a mesma forma. O H2 está se juntando com o HI para formar 2HI. Só que o que muda é a quantidade que ele está usando. Aqui ele usa um meio desse aqui e um meio desse aqui, mas aqui ele usa um completo. Então forma 2. E aqui só vai formar 1. Então, a forma como está escrita essa reação química, ela vai determinar como será o KC. Então, o KC daqui, embora ele seja a mesma reação, só que com números de estequiométricos diferentes, embora seja a mesma reação, o KC vai ser diferente por causa dessa escrita. Então, é importante você conhecer como deve ser, como você deve escrever a reação de forma correta para que o KC não dê um valor diferente. Às vezes você está lá fazendo uma questão, principalmente no Enem, só que você vê lá sobre equilíbrio, equilíbrio eu sei. Eu vou pegar, para mim saber o KC do equilíbrio, eu vou pegar a concentração dos produtos e dividir pela concentração dos reagentes. Pronto, certo, já sei. Só que você viu, de tanto aprender ali, só aquela fórmula, você não presta atenção que do jeito que está escrito aqui vai ficar diferente. E por causa dessa diferença você erra lá o resultado. Você perde a questão. Então, você tem que prestar atenção de como a reação também está escrita, que influencia. Aí eu coloquei aqui, por esse motivo devemos escrever sempre a equação química junto ao valor de KC. Sempre escrever a reação química para não errar, né? Dar o erro meu. E também temos mais uma, a constante de equilíbrio é dimensional, ou seja, não possui unidade. Não tem, quando ele fala aqui não possui unidade, não tem essa questão aqui, no exemplo, como mol por litro. Isso é a unidade. A unidade da concentração a gente usa em mol por litro. Só que o KC ele não tem unidade, ele é uma unidade que não tem dimensão. Então, se ele não tem dimensão, ele não tem unidade. Então, você só precisa colocar o valor no final. Grau de equilíbrio. O grau do equilíbrio é para você calcular, né, a quantidade. Se é um equilíbrio que ele vai ter um valor muito alto, e esse valor vai dar a porcentagem, né? Se o equilíbrio ele é muito dinâmico, se está acontecendo ali um equilíbrio muito constante, isso falando microscopicamente, né? Claro que macroscopicamente ali você visualmente você não vai conseguir ver. O que a gente, no máximo que a gente consegue ver assim, é aquela mudança de cor, né? Que muitas vezes você vê ao vivo, assim, é muito bonito. Mas microscopicamente o que acontece ali, as reações estão acontecendo constantemente, a velocidade é rápida, é mais lenta. Então, esse grau de equilíbrio, ele vai justamente saber nos dizer isso, né? Se essa reação está acontecendo, como esse equilíbrio está acontecendo. Se é em reações, em muitas reações ao mesmo tempo, se é rápido, se é devagar, e dá a porcentagem disso, né? Então, para a gente calcular isso, a gente pega a quantidade em mols que reagiu e divide pela quantidade inicial em mols. Então, como assim? Se a gente, no início, a gente tinha 5 reagentes, vamos supor que a concentração deles tem 2 reagentes, cada um tem uma concentração de 2,5. Então, se tem 2, é uma soma, você está juntando aqueles duas moléculas, então vai ficar 2,5 mais 2,5, a gente vai ter uma concentração de 5. Então, a gente vai pegar a quantidade que do início, ó, vai colocar embaixo, então é 5. O início foi 5. E a quantidade que reagiu, vamos supor que nos produtos os reagentes eram 5, mas a concentração, claro, dos reagentes vai ser menor. No final vai ter, vamos supor, caiu pela metade, virou
2,5, não era 5, virou 2,5. Então a gente pega os 2,5, bota em cima, e o 5, que era a quantidade inicial, a gente bota embaixo. E divide por ele. Aqui foi diferente. Aqui ele fez um exemplo. Considere a reação X, que dá Y mais Z, em que no início encontramos 2 mols de X e no equilíbrio são encontrados 0,80 mols de X sem reagir. Concluímos então que reagiu, ó, no início a gente encontra 2 mols de X, X aqui, ó, reagente. Só que no final, no equilíbrio, no final não, no equilíbrio, quando eles atingem aquela constância, não tem mais 2, tem 0,80. Aí a gente percebe, pronto, tinha 2, reagiu, e no final tem 0,80. Quanto foi que aquela quantidade de reagentes se transformou em produto, né? A gente pega o final, divide pelo a gente pega o inicial, diminui pelo final aqui e vai dar 1,20 mols, que foi a quantidade que a gente que reagiu, né? A quantidade que reagiu, que é justamente o que vai estar em cima, quantidade de mols que reagiu. Se tinha 2 e ficou 0,80, então reagiu 1,20. Então a gente vai pegar 1,20, que é a quantidade que reagiu, e dividir pela quantidade inicial. No início ele disse aqui que tinha 2, então 1,20 dividido por 2 dá um alfa de 0,60, que você multiplica por 100 e dá 60%. Esse é o cálculo de um grau de equilíbrio, né? Se você ver, é um cálculo bastante simples. Aqui nem precisava fazer essa conta aqui. Você mesmo de cabeça você já percebia. Se tinha 2 no início e no final tinha 0,80, então reagiu o quê? 1,20 daquela em mols, daquela concentração ali. Concluindo, podemos dizer que quanto maior o valor de alfa no equilíbrio, encontramos menor sobra de reagente em maior quantidade de produto. Então, esse alfa, ele quer dizer isso, que a quantidade que reagiu vai ser a quantidade de produtos que a gente vai ter. Vai influenciar nessa quantidade de produtos. Quanto menor o valor do equilíbrio, encontramos muito sobra de reagente e pouco produto. Então, se o alfa for muito pequeno, então quer dizer que aquela reação ela não acontece muito bem para produzir os produtos, ela acontece para continuar nos reagentes. Produzem poucos produtos. Se o alfa for pequeno, vamos supor que o reagente ele não reage tanto, ele fica ali só nos reagentes, vai ter produtos também, mas a maioria vai ser só reagente. Então, não é vantajoso, né? Aí aqui tem a espontaneidade de uma reação, né? Aqui tem outro exemplo, eu coloquei isso aqui para vocês verem de forma com números, né? Eu estou aqui com a mesa digitalizadora quebrada, não dá para me escrever, mas depois, quando eu conseguir isso aí, vai ficar mais fácil, a gente vai ficar resolvendo mais questões, assim, vão ficar mais fáceis nesse aspecto de fazer os cálculos, mas por enquanto eu não vou cobrar muito esse cálculo, é mais que vocês entendam mais a parte teórica desse equilíbrio, porque vai ser importante quando a gente for estudar, principalmente a orgânica, né, no terceiro ano, que é o próximo nível, assim por dizer, o próximo nível de vocês, sai do segundo e para o terceiro, e o terceiro é a orgânica, a gente vai estudar as reações orgânicas, e para a gente ver, assim, poder construir um experimento, né, produzir uma coisa orgânica, a gente vai precisar desse conhecimento teórico, né? E aqui tá, a espontaneidade de uma reação. Fala de espontaneidade, é a questão de se ela vai ter essa vontade de reagir, né? Essa vontade de sair dos seus reagentes e se transformar em produtos. É isso que essa espontaneidade quer dizer. Essa vontade que ele tem dos reagentes, sair dos reagentes e ir para os produtos. Aqui, ele utiliza o valor do denominador. O denominador é a parte que fica em cima, né, no AC. Então, se fica em cima, é o denominador, são os produtos. Tá aqui, ó. Os produtos estão aqui, então está na parte de cima. Porque você sempre vai dividir os produtos pelos reagentes. Então, se
produtos estão aqui, se ele é um valor muito grande, então quer dizer que é uma reação que o valor é alto, o K6 vai ser um valor alto e vai ser uma reação espontânea. E aqui, se o denominador é maior que o numerador, então a gente vai ter um valor muito baixo. E se a gente tem um valor do Kc muito baixo, então ela não é espontânea, ela não vai reagir tanto. Então, essa espontaneidade das reações, ela vem para dizer se a espontaneidade, se essa reação ela vai acontecer espontaneamente, sem precisar de agentes externos, para que aqueles reagentes ali no início se transformem em produtos facilmente. E para a gente basicamente agora fechar esse assunto de equilíbrio, né? A gente está chegando no final da aula, a gente tem mais ou menos 14 minutos, é o tempo que a gente termina aqui, é o chamado princípio de Le Chatelier. Esse princípio de Le Chatelier, a gente já estava assistindo ele nos vídeos anteriores, já estava conhecendo eles, porque quando a mulher botava lá o becker numa chapa para esquentar, ela já estava modificando a temperatura, né, daquele sistema, daquela reação que ele estava estudando, mostrando para a gente. Se estava esquentando, estava mudando a temperatura, então estava vindo com uma propriedade, e essa propriedade foi descoberta por um cara chamado Le Chatelier, pelo nome. Le, assim, você pode já associar com a França, né, ele é um francês, e ele disse o que foi que esse francês, né, esse cientista francês disse. Quando uma força externa age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando anular a ação da força aplicada. Então, ele, nos seus estudos, né, isso lá por volta dos anos 1600, 1700, ele percebeu que quando você utilizava de uma propriedade como temperatura, como a pressão, checava que havia uma mudança ali, né, naquele equilíbrio. E ele percebeu, depois de estudos, que aquela mudança acontecia porque ele queria, a reação queria voltar para aquele equilíbrio de novo. Queria voltar da onde ele saiu. Né? Então, para isso, quando você usa um desses agentes externos, como aqui a gente vai ver agora, esse primeiro, a pressão, quando a gente aumenta a pressão, ele vai agir para formar onde tem menos, um volume menor, né? Um volume, quando eu digo, é de quantidade mesmo. Se eu aumentar a pressão, favorece o sentido de menor quantidade de mols de um gás. Então, se eu tenho um gás de um becker, e eu aumento a pressão dali, daquela reação, então ele vai deslocar para o equilíbrio onde tiver menor volume. Se tiver 3 mols no reagente e 2 mols no produto, então vai favorecer a reação para produção dos produtos, porque tem 2 mols só, diferente do reagente que tem 3. Mas se for o contrário, se em vez dos produtos, nos produtos tiver 3 e nos reagentes tiver apenas 2, então se eu diminuir, aumentar a pressão ali, vai fazer com que o equilíbrio se desloque para os reagentes. Então vai produzir mais reagente do que produto. E o efeito da pressão vem para isso. Você diminuindo a pressão, diminuir a pressão aqui. Você pressionar, fechando assim, se você tem uma seringa naquele ângulo. Quando você está apertando a seringa, você está diminuindo a pressão e para o líquido sair. Se você tampar, você abaixa até a pressão chegar no máximo. Mas baixar a pressão vai favorecer os de maior quantidade de mols. Se você aumentar a pressão, pressionar mais aquela reação, vai favorecer o de menor quantidade, a menor quantidade de mols. Um exemplo aqui, ele usa um exemplo, e um exemplo aqui vai visualizar tudo que eu estava falando agora, né? Na questão na reação química. Tipo aqui temos 2 SO2, tem 2 mols. Ó. A quantidade de mols é sempre o número que fica aqui na frente. O número grande. Esse número pequeno é a quantidade que tem dessa substância aqui, do oxigênio. Então, temos 2 SO2, aqui, simbolizado os 2 mols,
e temos um mol de O2. Quando não tem nada, é um. Então, aqui nos reagentes, a gente tem 3 mols. No produto, tem 2 SO3. Tem 2 mols só. Aqui, simbolizando 2 mols. Se aqui tem 3 e aqui tem 2, se a gente baixar, se a gente aumentar a pressão aqui dessa reação, vai favorecer os produtos. Baixar a pressão vai favorecer o de menor volume. O de menor volume é os produtos, então vai favorecer os produtos. Se eu fizer o contrário agora, diminuir a pressão, vai favorecer o de maior volume, que no caso é os reagentes. Agora a gente tem mais um efeito, né? O efeito da temperatura. O aumento da temperatura de um sistema em equilíbrio favorece o sentido da reação endotérmica. A reação endotérmica é a reação que tem um ΔH maior do que zero. Maior do que zero. São as reações endotérmicas. E o ΔH, ela vai dizer se a reação ela vai liberar energia. Se ela liberar energia, ela é endotérmica. Se ela é exotérmica. Se ela absorver energia, se ela acontece, você tem que ceder energia a ela para ela absorver. Então, é uma reação endotérmica. Agora, se ela precisar liberar energia, tipo uma explosão é liberar energia. Por isso que ela sai aquele fogo ali. Ela libera muita energia. Então, ela é uma reação exotérmica. Mas se ela, em vez de liberar, você ceder energia a ela, ao invés de ela explodir, você ter que aumentar a temperatura, por exemplo, para ela acontecer. Então, ela é uma reação endotérmica. Ela precisa sugar energia para ela, para a reação acontecer. Se ela, em vez de sugar energia para ela liberar, ela é exotérmica. Então, o aumento da temperatura vai favorecer essas reações que precisam de energia para acontecer. Você precisa ceder energia para elas. Então, logo, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer a reação nesse sentido. Aqui os exemplos. Considerando a reação hipotética sob pressão e concentração constante. Aqui, o A gasoso está produzindo o B gasoso. Numa reação endotérmica. Aqui, o ΔH é maior, a boquinha do jacaré. Eu aprendi assim. A boquinha do jacaré está aberta para o ΔH, então quer dizer que ele é maior do que o zero. Então é uma reação endotérmica. Se estamos à temperatura, o equilíbrio se desloca para a direita e o rendimento aumenta. Se ela é uma reação endotérmica, se eu aumentar a temperatura aqui, então o produto ele é favorecido. Agora, se eu aumentar a temperatura nesse daqui, ó, que a reação aqui é endotérmica, exotérmica, exo, com X, tá vendo que aqui o sinal já está diferente, já está de costa para o ΔH, então quer dizer que o zero é maior. Então, se eu aumentar a temperatura aqui nessa reação, que o zero é maior, ela favorece os reagentes. Então, ela não é favorecida. Porque se a gente quer quando eu digo de favorecimento, ela é favorita se ela produzir mais produtos. Claro, se eu estou fazendo uma reação, o que eu quero é os produtos, não é isso? Não faz sentido. Se eu já tenho os reagentes ali, para que eu quero outra coisa, se não seus produtos, né? Não tem sentido eu estar fazendo uma reação se eu não querer os produtos. Então, sempre que é favorecido, é quando a gente fala que uma reação está produzindo mais produtos do que reagente. Então, se eu aumentar a temperatura nas reações endotérmicas, ΔH positivo, favorece os produtos, e se eu aumentar a temperatura no ΔH menor do que zero, a reação exotérmica, então favorece os reagentes. Então, se eu fizer o contrário, né, vai ser também o contrário. Se eu baixar a temperatura na reação endotérmica, favorece os reagentes. Se eu baixar a temperatura na exotérmica, favorece os produtos. Sempre o contrário. E agora, por último, e não menos importante, né, tem mais dois aqui, o efeito da concentração, né? Se a adição de uma substância reagindo ao produto em equilíbrio, de modo geral, favorece o sentido de consumo dessa substância. Como assim, né? Aqui, normalmente, usa essa equação aqui de exemplo. Lá, se eu pegar um reagente, eu chegar aqui e nessa reação e tiro esse mol de oxigênio aqui. Tiro um não, porque senão vai ficar sem. Mas tiro metade dele. Se eu fizer isso, a reação vai favorecer
para que aquela 0,5% de concentração que foi tirada do reagente, ela vai ser restabelecida, né? Então, a reação que estava sendo produzida vai voltar para os reagentes. Então, se você quer produzir mais reagente, é só você ir tirando os reagentes. Você vai tirando o reagente, os produtos vão transformando em reagente para compensar o que foi tirado. Então, o efeito da concentração age dessa forma. Se você quer que o reagente seja criado, você retira o reagente. Então, sai dos produtos para o reagente. Aí a reação vai acontecer ao contrário. Se eu quiser o produto, eu tiro o produto e a reação vai acontecer da forma que vai compensar aquela minha retirada. E da mesma forma, e acontece o contrário. Se em vez de tirar, eu coloco, se eu colocar mais reagente, aí vai ficar diferente, né? Vai ter mais reagente do que produtos. Então, vai produzir produto, mais produto, porque vai querer compensar, né? Se eu coloquei mais reagente, então os produtos, eu preciso compensar isso. Aí os reagentes vão reagir para produzir mais produto. Então, se você quer mais produto, coloque mais reagente. É uma coisa meio que lógica, né? A concentração age dessa forma. O que confunde mais é você ter esse pensamento de se eu tirar, o outro vai reagir, vai se transformar ali para compensar o que eu tirei. Então, é melhor você pensar mais sobre a retirada do que a você colocar, né? Porque é muito mais lógico. Se eu colocar mais reagente, vai ter mais produtos depois. E tem, por último, para a gente fechar esse assunto de equilíbrio, tem o efeito do catalisador, que o catalisador é o que a gente estava vendo, a gente tem uma cinética química, né? O catalisador ele não age para ali, quando você coloca o catalisador numa mistura, ele não age para ajudar nem nos reagentes nem nos produtos. Ele só acelera a reação. Então, os catalisadores aceleram igualmente a reação direta e inversa, de forma que nenhum dos sentidos é equilíbrio é favorecido. Então, o catalisador, eu coloquei isso aqui, ó, como atenção, para se um dia aparecer uma questão assim, vocês estão fazendo o Enem, por exemplo, e eles vão falar do catalisador no equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico, o catalisador no equilíbrio químico vai agir de forma tanto para favorecer os produtos como os reagentes. Mas o que o catalisador vai fazer ali? Ele vai fazer com que a reação aconteça mais rápido. A dinâmica vai ser a mesma. Tanto vai ter reagente se transformando em produtos, como produtos se transformando em reagente. Nenhum vai produzir mais do que o outro. Mas eles vão produzir essa dinamicidade, buscar essa constância, né? Que nem lá no gráfico, eles vão buscar chegar a ficar constante mais cedo e mais rápido quando você usa um catalisador. E não vai alterar nada, nem na quantidade, nem no produto final. A única coisa que vai mudar é a velocidade, vai ficar mais rápido. E como vocês estavam desenhando, né, o catalisador diminui a energia de ativação, diminui aquela ladeira. Se diminui a ladeira, é como se fosse uma montanha-russa mesmo. Tem que subir até lá em cima para depois descer. Se você não precisa subir tanto, né, fica mais fácil você atravessar aquele morro. Então, se diminui aquele morro que faz no gráfico da energia cinética, então a reação acontece mais rápido. Bom, o efeito catalisador é isso. E esse é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico, a gente vai fazer mais uma atividade, né? Ainda tem a eletroquímica. A eletroquímica é uma coisa muito massa, mas a gente vai ver na próxima aula, que provavelmente será a nossa última aula, assim, de conteúdo, e a gente vai fazer as atividades para a gente fechar o ano e ano que vem a gente se encontrar aí no terceiro ano, se Deus quiser, aí tanto presencialmente também como online, né? Possivelmente vai continuar um pouco online, mas a gente vai se ver aí na química orgânica. Então, vou parar Verdade. aqui. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta também? Não até agora nenhuma pergunta. Certo, né? E a atividade? Muita dificuldade nenhuma, né? Só na 3. Faz essa trade para quem chutar a conta. Não, mas a 3 era simples, era só você pegar e fazer uma divisão. Uma divisão simples. Mas isso aí não vou cobrar tanto não, as outras foram feitas. E
Depois eu boto lá a nota, depois ainda faltam algumas pessoas enviar, vou pedir para o restante terminar de enviar. Ó, 4,50, Davi. Muito obrigado por mais um dia de presença, viu? Tá certo, de nada. Até mais. Bom final de semana. Uma ótima semana e aguarda aí as próximas atividades e as próximas aulas, tá certo? Até Tá mais. certo, tá bom. Até mais. Até uma semana pro senhor também. Valeu.